Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 33 40 81 43. Bom dia. Novamente, nos seus lares, Comunicando Espiritualidade. Um programa que objetiva falar com os senhores e com as senhoras, no aconchego dos seus lares, sobre esta questão tão importante: espiritualidade. Qual é a abrangência da espiritualidade nas nossas vidas, enquanto estamos aqui nesse mundo material? Nosso programa hoje, senhoras e senhores, vai girar sobre a inveja. E para isso nós contamos com dois companheiros extraordinários aqui, que me dão o prazer de estar na mesa discutindo esses assuntos. Tiago, engenheiro Tiago, para o seu bom dia. Um bom dia a todos, um ótimo domingo, e é um prazer enorme estar aqui na casa de vocês nesse dia e trazendo um pouquinho do nosso conhecimento e um pouquinho do mundo espiritual, do que o mundo espiritual nos coloca, para trazer para vocês com reflexão, para a gente viver uma vida melhor, uma vida mais tranquila. Professor João Alimar, para o seu bom dia. E já pensando no assunto inveja. Complicado, é um tema importante que eu estou distribuindo para os dois. Deus é Pai. Allan Kardec começa a organização do Livro dos Espíritos com a seguinte pergunta: que é Deus? Não há pessoalidade, ele não pergunta o que, não coloca nenhum artigo aí. Ele pergunta que é Deus. E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo que existe. Ele é o Pai, Ele é o Criador. Portanto, a Deus devemos todos nós obediência e resignação. Consentimento da razão e o consentimento do coração. É verdade. A inveja é fruto direto de atitudes vaidosas. O vaidoso procura, em suas ações, a admiração alheia e procura ser invejado pelos outros. Muitas vezes aparenta a posse de bens ou dotes que na realidade não os tem. Mas ele é, muitas vezes, invejado. O que significa isso? Significa dizer que aquelas pessoas que o veem, com os seus dotes físicos, intelectuais, bens materiais, riquezas, enfim, desejam destruí-lo. A inveja é isso. É um sentimento de desgosto pelo bem dos outros, acompanhado desta vontade de destruir, fazer com que aquele bem desapareça, aquela vantagem, aquele elogio. Então o invejoso quer a destruição da causa da felicidade alheia. E faz muitas vezes coisas que nós não acreditamos. É verdade. Tiago, na tua visão, na tua maneira de entender, na tua maneira de trabalhar, na tua maneira, o que é a inveja, afinal? A inveja, ela também é uma irmã do ciúme.
E muitas vezes são confundidos. Essa palavra vem do latim invidia, que vem com uma questão de o que se tem em vista, que é justamente o que o professor Olimar colocou. A gente enxerga a felicidade alheia e aquilo nos incomoda, provavelmente porque a nossa vida ela não está naquele nível de felicidade, ou porque a gente não atingiu aquele entendimento a respeito de alguma coisa, e a gente coloca essa energia negativa para destruir. E é muito perigoso. É incrível, e hoje, nesse nosso mundo globalizado, esse mundo conectado, a gente tem que ter alguns cuidados. A gente expõe demais a nossa vida. A gente coloca aquela viagem maravilhosa que a gente fez para algum lugar e aquilo ali se torna um foco de preocupação. A pessoa começa a sentir essa energia negativa porque o ser humano ele tem esses probleminhas de fabricação. Né? O nosso espírito ele veio liso, ele veio limpo, ele veio puro, mas a gente vai adquirindo ao longo das nossas existências esses traços negativos e que a gente tem a oportunidade durante a reencarnação de mudar isso. Mas a gente tem latente essa questão, e eu já havia falado também no símbolo do yin, do yang, o bem e o mal, cada um tem um pontinho de bem, o mal tem um pontinho de bem e o bem tem um pontinho de mal. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse sentimento e a gente vai ter que aprender a conviver. E essa é a parte mais difícil. O que eu faço para não ser atingido por esse sentimento que vem dos meus amigos, muitas vezes das pessoas até que são as mais próximas e que se dizem muito queridas e que nos amam muito. E aí, o que a gente pode fazer para conseguir se proteger com relação a esse tipo de sentimento? Professor. Eu só faço uma observação quando o Tiago diz probleminhas de fabricação. Ele não está dizendo que foi Deus que fez isso, mas nós é que adquirimos essas coisas, por favor. Ele disse. O importante, me parece que nessa questão da inveja também, é a gente observar que o invejoso nunca se contenta com o que tem. Nunca. Aí cabe a gente começar a refletir a nossa condição espiritual. Quem somos nós? Por que estamos aqui? Da onde viemos? Para onde vamos? Essas respostas os espíritos nos trazem, nos dão de forma clara, objetiva, precisa e racional. Isso não é colocado com ela abaixo. Não. Desculpem a expressão. Mas nós não somos obrigados a concordar com quem quer que seja. Nós somos obrigados, sim, a refletir e pensar. Erasto, na questão 224, 24 a 25 do Livro dos Médiuns, em determinado momento na resposta que ele dá, e é um texto muito amplo, ele diz assim: é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma única mentira, porque essa pode destruir todo o resto do trabalho que foi realizado, pode comprometer. Então nós precisamos observar esse detalhe que é muito importante. Nós começarmos a analisar tudo o que nos dizem. O professor disse muito bem no programa passado, na abertura, que nós temos aqui opinião. Não é imposição de ideias. Ninguém precisa concordar com as nossas ideias. Agora, isso não nos tira o direito de expô-las, de provocarmos, quem sabe, a reflexão, de provocarmos a elucubração, a elaboração do pensamento, os questionamentos, de retornarmos essas dúvidas para o programa, enfim. Exatamente. Não se impõe nada a ninguém. Então, o invejoso não se contenta com o que tem. E aí a gente precisa começar a pensar espiritualmente, era isso que eu queria concluir, sobre o que nós temos. O que é nosso? De verdade, né, professor? O que de verdade. nos pertence de verdade?
E o que é que nos pertence de verdade? Isso é uma grande questão. Pascal nos traz uma mensagem no Evangelho que ele diz assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Do que ele encontra chegar e deixa-o partir, goza enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a deixar tudo isso, e a gente deixa, né? A gente já disse que o caixão não tem gaveta, não vai levar essas coisas. Não tem das suas propriedades a posse real, mas senão o usufruto. Respondendo à questão, o que nós temos é o que nós podemos levar e trazer conosco. É a nossa verdadeira propriedade. Né? Isso é a nossa propriedade, a inteligência, Isso. os conhecimentos e as possíveis qualidades morais. Isso é propriedade nossa. Isso vai e vem conosco. O resto é usufruto. Ou seja, a propriedade, segundo o professor, é alguma coisa relativa. E ter ciúme da propriedade do outro irmão, que também é relativo. Será que vale a pena ser invejoso, Tiago? Eu tenho absoluta certeza que não. Até porque a gente... O invejoso é como se fosse uma pessoa estacionada esperando uma evolução que ela mesma não é responsável. Ela espera vir à frente coisas que não pertencem a ela. Ela está olhando para a propriedade do outro, né? Aquilo que o outro vai deixar. Mas isso também faz parte do nosso processo de crescimento como humanidade. E se a gente for olhar a história da humanidade, o ser humano ele sempre foi extremamente competitivo, até dentro das próprias casas. Os irmãos entre si, competindo pela atenção dos pais e buscando outras coisas, um sendo melhor que o outro e se classificando dentro da sua própria casa. Então, é uma questão que fica dentro da nossa natureza humana e que, se a pessoa não pensar apenas na questão materialista desse ponto da inveja, é um processo natural do homem, de tentar mostrar as coisas que ele tem para a sociedade como uma pessoa importante, e se a outra pessoa importante incomoda, ele vai desejar aquilo, ele quer ter aquela coisa. Fórmula 1, a gente tem as competições esportivas, tem uma série de questões em que são colocadas essas questões da competição, de olhar para o lado e ver o que o outro está fazendo, mas a gente tem que se preocupar com o que a gente está fazendo. Nós já estamos no final do nosso primeiro bloco e em seguida nós retornamos continuando o debate sobre a inveja. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 33 40 81 43. Estamos retornando com o nosso programa, hoje, Comunicando Espiritualidade, abordando o tema A Inveja. A inveja. E eu vou colocar para os meus dois amigos, companheiros dessa jornada aqui, e as mídias sociais, aquelas que entram nos nossos lares, nos nossos meios de comunicação, não pela televisão, mas pelos outros aparelhos particulares. Não seria, professor e Tiago, uma forma que as pessoas têm de provocar a inveja dos outros? Vamos começar pelo Tiago. Será que é? Adoro provocar inveja. É um assunto bastante polêmico, porque a gente nota, né, quem navega nessas mídias sociais, a gente se depara, o professor Olimar já tinha comentado, existem algumas coisas que são postadas lá que a gente não entende, e na verdade a gente acaba não entendendo o porquê de ter postado tal. Às vezes o motivo se perde no hábito. A pessoa está tão habituada a colocar
usar aquilo ali como se fosse um diário, né? Antigamente existiam, os jovens utilizavam bastante, escreviam em cadernos e todos os acontecimentos da sua vida, e o Facebook ele acabou se tornando um diário, né? E qual é o propósito disso? Será que é realmente para que a gente compartilhe as nossas felicidades com os outros, ou a gente quer mostrar que a gente é mais feliz do que às vezes realmente é, né? Então é uma questão bastante complicada da gente conseguir achar um denominador comum. Na minha opinião, eu sou partidário a que a gente consiga se expor um pouco menos, a gente consiga viver a nossa vida. A vida virtual ela está se tornando a vida principal de muitas pessoas. É verdade. Essa vida real, a vida palpável dentro do nosso mundo físico está começando a ser deixada de lado. A gente acaba, por exemplo, numa viagem, que é um lugar maravilhoso, a gente se preocupa mais em tirar uma bela foto para postar no Facebook do que propriamente usufruir daquele lugar novo, aquelas nova cultura, enfim. E isso é um momento da sociedade repensar essas questões. Até que ponto a gente vai transformar a nossa vida uma escrava dessa mídia social para que a gente consiga se sentir realmente feliz? A nossa felicidade não é mais interna, ela precisa ser externalizada o tempo todo para que a gente consiga provar para o mundo que realmente é feliz. Então, eu, claro, já participo do Facebook, coloco as minhas postagens, eu tento buscar coisas musicais, eu tenho as minhas preferências, mas essa exposição nos deixa uma abertura grande para que as outras pessoas usem a inveja contra a gente. Então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado. A inveja, eu esqueci de falar no início do programa, popularmente conhecida como olho gordo, e realmente ele existe. As pessoas colocam o olho em algumas coisas e a gente acaba por perder e fica, mas por que aconteceu isso? E essa é uma das causas que pode suceder esses nossos percalços na nossa caminhada, porque a gente não se cuidou o suficiente para não expor tudo. A gente não precisa disso. Professor? Me parece que nós estamos falando de lixo. Tem muita coisa boa, tem coisas maravilhosas, muito, muito importantes. Agora tem muito lixo. Nós temos que fazer essa seleção. Selecionar isso, selecionar inclusive para os nossos filhos, tentando de uma forma ou de outra termos um controle, porque a gente sabe dos perigos dessa exposição. Eu já não estou falando de superexposição, mas eu estou falando dessa exposição. Por quê? Porque existem pessoas interessadas em prejudicar e usam dados, e a gente sabe que fazem. Nós temos aí o problema do bullying pela internet, pelo Facebook, por essas mídias sociais todas. E problemas sérios de pessoas que estão doentes e que usam essa ferramenta complicando a vida de outros. Bom, mas nós estamos falando de inveja. Me parece que essa questão, professor, também está ligada ainda a uma questão mais ampla do pós-modernismo. Essa sociedade pós-moderna é uma sociedade que vive a indústria da imagem. É verdade. E às vezes por alguns dias, algum tempo, e agora me ocorreu o Big Brother, não estou fazendo crítica ao programa, mas às vezes as pessoas dão a vida inteira por aquele período ali de fama. O que realmente nós estamos buscando na vida? Há uma certeza na vida, fatal. Um dia nós vamos morrer. O que vamos levar? Quem seremos? Para onde iremos? Como estaremos nesta situação? Isso me parece preponderante numa discussão sobre espiritualidade.
em que a gente observa que as mazelas, as paixões humanas estão fazendo estragos. Quando a gente analisa espiritualmente essas questões, e para nós que trabalhamos com estes assuntos de uma forma mais concreta, porque pelos trabalhos mediúnicos a gente consegue conversar com os espíritos, com os ditos mortos, e tomar conhecimento da realidade que eles vivem. Nós não precisamos ir muito longe. Quando a gente, por exemplo, pega as obras, a obra Nosso Lar de André Luiz, eu ia falar das obras em geral, mas vou me deter na obra de André Luiz, Nosso Lar, que é muito conhecida devido ao filme, enfim, escrita em 1943. Surpreende como nós não estamos preparados para lidarmos com essa realidade. E se observa isso no intercâmbio espiritual, em que as entidades se manifestam desconhecendo que já não tem mais um corpo físico, desconhecendo a sua realidade existencial, dizendo: ah, mas o pastor não me ensinou assim. Na minha igreja não me falavam assim. E independentemente das nossas vinculações religiosas, eu acho que isso não é importante. Importante não é religião. Importante é religiosidade. É a vinculação com Deus. Não é rótulo. E eles, em função das suas vinculações, dizem: mas eu não aprendi assim. Mas olha, o fato é este, essa é a tua realidade, isso é o que tu és. Então é isso que nós precisamos trazer para cá. Por quê? Porque esta inveja gera problemas seríssimos do outro lado, onde a vida continua. Nós estamos já no final do nosso tempo e disse no programa anterior que o nosso tempo passa muito rápido. Para as suas despedidas nesse domingo, Tiago. Eu vou ler um trechinho muito rápido que confirma o que o professor Olimar comentou, e ele já tinha comentado, inclusive, que é sobre a solução para esse problema da inveja. Se assim é, se a inveja e tantos outros vícios são causadores de infelicidade e sofrimento, de que antídoto podemos lançar mão para neutralizar a causa e o efeito desses males em nós? Eis um sábio conselho, respondem os espíritos. O egoísmo, o orgulho e a vaidade, a ambição, cupidez e o ódio, a inveja, o ciúme e a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como antídoto a caridade e a humildade. Assim me despeço de vocês e desejo a todos um ótimo domingo, a todos, incluindo nós, e uma ótima semana a todos. Professor Olimar. Eu agradeço a oportunidade que me deram de ter entrado em vossos lares, e espero que possa, de alguma forma, continuar contribuindo para a melhoria do nosso mundo com a reflexão. Que Deus e Jesus ampare e abençoe a todos nós. Estamos no final do nosso programa. Desejamos aos nossos irmãos, nossos amigos, nossos companheiros de jornada que estão em casa nos ouvindo, nos assistindo, um excelente domingo para todos nós e até o nosso próximo encontro domingo. Até lá, um bom dia.
Comunicando Espiritualidade, domingos 10 horas e 30 minutos, com reprise sextas-feiras às 8 horas. Comunicando Direito, sábados, 20 horas e 30 minutos. Reprise às quintas-feiras, 13 horas. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 33 40 81 43. Voar, voar, subir, subir. Cultura, entretenimento e informação, somente com a Lídia Troiano, programa de Cara Limpa. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, e também na reprise aos domingos, às 14h30. Não percam, sensacional. Um beijo, aqui quem está falando é o Biá. E um sonho ao